Ilustres amigos do canal, tudo bem? Os títulos pré-fixados do Tesouro Direto chegaram a pagar mais de 12% nessa semana. Como ficam, então, as taxas e também os preços para a próxima semana? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Uma análise detalhada do pré-fixado 2025, 2029 e o 2033, que paga juros semestrais. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias às 18 horas tem vídeo novo aqui para você. Olhando primeiramente aí, esse gráfico das taxas de fechamento, veja, são as taxas que encerram as negociações diárias. Aí na sua tela, o pré-fixado 2029. O título principal mais longo que nós temos. Veja que na penúltima sexta-feira, dia 21/10, a taxa estava em 11,85. Ela chegou a 12,03 na última quarta-feira. É bem verdade que depois caiu. Só que olhando, repara como a taxa parece estar voltando aí uma tendência de alta. Desde os 11,5 no início do mês de outubro, chegou a 12,03 e agora houve um recuo. Um momento aí que estamos verificando, próximo aí da decisão, próximos realmente daquele momento final. E olharmos aqui também o pré-fixado 2025, veja que o movimento é semelhante, com a diferença que a taxa mais baixa, ou seja, o suporte foi aqui em 11,5, porque ele tem um vencimento mais curto. Mas da mesma forma, chegou ali, ó, 11,94 e depois teve um recuo. Vamos entender agora esse movimento de uma forma mais detalhada, título a título aqui para você. Começando aí com o pré-fixado 2025. Veja aí nas taxas diárias, então, que são as taxas de abertura. Veja que naquele gráfico que eu te mostrei, o Tesouro Direto disponibiliza as taxas de fechamento. Aqui eu trago para você as taxas de abertura e elas estão aí na sua tela. Veja aí, começar o mês com 11,48, está à esquerda do seu vídeo, bem aqui, ó. E aí você verifica claramente uma tendência de alta ao longo desse mês de outubro. De maneira que aqui, na última sexta-feira, dia 28/10, a taxa chegou a 11,92. Veja que foi a taxa mais alta ao longo desse mês de outubro. Ela está aí na cor verde, à direita do seu vídeo, 11,92. Ou seja, saiu de 11,48 para 11,92. 44 pontos base de alta ao longo aí desse período. E parece aí estar rompendo aí aquele 11,90 que parecia ser difícil. 11,92. Comparando aí com as taxas médias mensais, você verifica que ainda não é uma taxa muito boa, porque você verifica que as taxas médias mensais, quase todas elas estão acima desse valor. Não diria todas, mas veja que a grande maioria delas. E quando não está acima, está ali tocando esse 11,92. Como, por exemplo, aqui à sua esquerda, 11,90 no mês de abril, nós tivemos essa taxa. Então, verifica que, em relação às taxas ao longo de 2022, não estão muito boas, não. E é isso que eu quero mostrar para você aí nessa nossa tabela. Verifica aí que o melhor quartil está aqui, ó, marcado para você na cor verde. O que é o melhor quartil? As 25% melhores taxas, as melhores rentabilidades no ano de 2022. E ela está aqui, ó, no canto direito para você, entre 12,46 e 13,51. 12,46 e 13,51 é onde você teria as melhores rentabilidades se tivesse comprado esse título aí ao longo de 2022, desde janeiro até outubro, que está praticamente encerrado. Só que a taxa que nós tivemos na última sexta-feira foi 11,92. Então ela não está no melhor quartil. Ela está aí definindo o limite das 43% piores taxas em 2022. É isso mesmo. Essa taxa, em que pese ter subido, ela ainda não está boa. E se formos comparar desde 2020, ou seja, pegarmos um prazo melhor, aí sim nós estamos verificando que a taxa está muito boa. Está entre as 19% melhores taxas. Então depende do seu referencial. Aí está a análise das taxas. Agora de preço. Você que quer comprar esse título e pensando em vendê-lo antes de 2025, você tem que analisar aí o preço para ganho na marcação a mercado. E o preço está aí na cor vermelha, 78348. Está entre os 7% preços mais caros. Olha aí na sua tela o gráfico de preço. Ele está em 783.
E esse retângulo verde que você está verificando aí é o retângulo que enquadra os menores preços, ou seja, aquelas melhores oportunidades para você comprar e ter ganho na marcação a mercado. Veja que o limite seria 733 e hoje o preço está 783. Compara aí essa cor vermelha de preço em relação ao retângulo. Então você vê que já está muito distante aí das melhores oportunidades para você que deseja marcação a mercado. E olha, se você entendeu aí, eu já te peço, dê aquele super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. Agora eu vou falar da análise dos juros futuros. Para onde vão essas taxas do Tesouro Prefixado 2025 para os próximos dias, as próximas semanas? Só que antes, eu quero deixar indicado aqui para você a análise dos títulos Tesouro IPCA que eu fiz na data de ontem. E você vai se surpreender, porque já tem 2 títulos no melhor quartil. O vídeo está aqui no alto para você. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então na projeção dos juros futuros que eu venho trazendo aqui semanalmente para vocês aqui no canal. E aí eu quero recapitular. Eu venho dizendo para você que se a taxa cair para baixo de 11,5, ou seja, se ela furar o suporte de 11,5, as taxas entram novamente na tendência de queda. Por outro lado, se elas superarem 12,25, aí você vê a tendência de alta. E falo também para você semanalmente que aqui são as taxas semanais. Então não adianta você entrar e olhar a taxa diária. Tem que esperar a semana fechar. E aqui eu trago esse gráfico para você que eu fiz essa marcação já há algumas semanas atrás. Mais precisamente aí, desde o início de agosto. E veja que as taxas tentaram, em algumas oportunidades, fechar semanalmente abaixo de 11,5. Repara aqui, ó, esse candle maior vermelho, houve um toque. Na semana seguinte, que foi a semana de final de setembro, houve um segundo toque. Repara na linha verde os toques aqui. Depois, na semana seguinte, chegou a furar sim para baixo, mas no semanal não. Fechou acima. Então tivemos já 3 toques nesse suporte e agora vimos as taxas subirem por 3 semanas seguidas. Por outro lado, se nós formos olhar aqui então a resistência, nós tivemos só um toque, que foi esse candle verde. Em resumo para você, olhando as taxas médias semanais e agora colocando aí as médias, nós continuamos naquela situação da famosa indefinição do mercado. O mercado continua aí, nesse limite. Nem está acima do 12,25 e nem abaixo do 11,50. Então, ainda não temos uma clareza de definição. Olhando as médias, elas continuam se aproximando. Toda vez que as médias se aproximam cada vez mais, existe uma tendência maior de definição. Só que ainda não dá para definir para onde vai essa taxa. Talvez com a definição aí agora da questão da votação presidencial no Brasil, tenhamos aí uma clareza maior. Por enquanto, nada a trazer para você aí de maneira mais clara, mais definida, olhando os gráficos. Vamos voltar aqui e falar agora do Tesouro Prefixado 2029 para você. Vamos lá, começando a analisar a taxa dele aqui. Verifica que ao longo do dia, do mês de outubro, a partir do dia 3/10, a taxa começou a 11,58. Lembrando que são taxas de abertura. E você vê claramente que houve uma tendência de alta nessas taxas. De maneira que ela fechou agora a 11,99, aí na sexta-feira, na data de 11. Mas chegou a 12,02. Então, o pré-fixado 2029 já chegou a acima de 12% novamente. Fechou aí, 11,99 a taxa de abertura. Veja aqui, em que pese essas taxas terem subido 11,58 para 11,99, estamos falando aí de uma alta de mais de 40 pontos base. Quando nós olhamos aqui o comparativo com as taxas médias mensais, veja que esse 11,99 também não é uma taxa considerada muito boa. E por que eu digo isso? Repara comigo, peguei o mês de março, 12% está acima. Depois, a taxa média de abril caiu para 11,82. Ou seja, a taxa da última sexta-feira estaria boa. Mas quando olhamos aqui, maio, 12,35, junho, 12,74, julho, a taxa média mensal acima de 13%. E ainda tivemos agosto aqui. Então, você verifica que a grande maioria dos meses, a taxa média mensal está acima desse 11,99. E mais do que isso, aonde está o melhor quartil para esse título pré-fixado 2029? Está entre 12,58 e 13,59.
Ou seja, as melhores taxas ao longo do ano de 2022 estão nesse intervalo de 12,58 e 13,59. Então veja aí que 11,99 está muito distante a isso. Por isso que essa taxa está entre as 37% piores taxas em 2022. E como esse título foi lançado somente em fevereiro de 2022, eu não tenho como abrir um espaço maior para olhar para trás, porque ele é muito recente. Esse título tem apenas 8 meses. Então, em termos de taxa, olhando aí para o histórico dessas taxas ao longo de 2022, não está bom. E mais do que isso, olha aqui o mês de outubro, aqui à sua esquerda do vídeo. Veja que é a única taxa média mensal que está no pior quartil. Então, em que pese as taxas terem melhorado, elas ainda não estão muito boas, não voltaram para o melhor quartil. Então, aqui você vai entendendo a situação diária, a situação mensal e também dos últimos 8 meses para você compreender e investir melhor. Agora, se o que você quer é marcação a mercado, o preço está aí no centro da sua tela, 49854. Veja que durante já muito tempo esse preço está na cor vermelha. Veja aí, ó. Veja que desde o início do mês de setembro, ele não saiu mais aí dessa coloração vermelha, que você já sabe, são os preços mais caros. Esse preço atual da última sexta-feira, 498,54, está entre os 14% preços mais caros em 2022. 14%. E você verifica aí no gráfico que desde o início aí do mês então aí de outubro, o preço começou a cair. Mais precisamente, o preço mais alto foi no dia 5 de outubro, está aí na sua tela. E depois você veja que o preço caiu. Por que você está vendo o preço caindo? Porque as taxas subiram. Aí você entende essa relação. As taxas foram subindo no mês de abril e o preço foi caindo. Mas repara que ele estava tão alto, que a queda ainda não é significativa. Veja que o melhor quartil está marcado aí nesse retângulo verde. E você vê o preço em vermelho muito distante ainda. O preço está bem próximo de R$ 500, sendo que o melhor quartil, os preços mais interessantes para você comprar e ter ganho na marcação a mercado, está em 457. Então veja que também não é um título que está bom para marcação a mercado. E para levar até o vencimento, as taxas estão ali, ó, de mediana para ruins. Eu espero que você esteja gostando aqui do nosso vídeo. E para dar um apoio, dá aquele super like. E olha, se você fica com alguma dúvida aqui no nosso canal, deixe aí nos comentários que eu respondo todas as dúvidas e ainda posso gerar aqui um vídeo específico da sua dúvida. É esta nossa playlist aqui do alto. Qual a sua dúvida? Os internautas perguntam e eu respondo aqui com prazer. Para finalizar, vamos falar do pré-fixado 2033. Só que antes de falar desse título que é o mais longo, eu preciso te dizer que eu gravei um vídeo aqui externando aqui a minha preocupação sobre a questão da aposentadoria. Você que quer planejar a sua aposentadoria sem depender do INSS, olha aqui para baixo do meu vídeo, lá embaixo, onde tem uma tarja branca escrita Atenção. Lá você vai ver aí um link para você poder, então, se inscrever e assistir esse vídeo. Se você não estiver enxergando, na descrição desse vídeo, eu coloco também ele lá para que você clique e participe e entenda a preocupação de você se prevenir aí com relação à sua aposentadoria e até possivelmente pensar em algum plano de previdência. Assista para você entender melhor. Vamos lá, falando agora do pré-fixado 2033. Vamos falar dele aqui agora. As taxas também com uma clara tendência de alta, começando em 11,73, chegando a tocar 12,12 à direita do seu vídeo lá no alto. 12,12% é a taxa que nós temos aí da última quinta-feira. Na sexta-feira, a taxa caiu um pouquinho para 12,10. Só que, novamente, reparem a tendência de alta. 11,43 para 12,12. Ou seja, tivemos aí quase 40 pontos base em um mês. Ou seja, no mês de outubro, taxas claramente na tendência de alta. Olhando esse 12,10% e comparando aí com as taxas médias mensais, você já verifica também que ela não está entre as melhores. Ela ganha só das extremidades, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Porque 12,10, olhando para o lado esquerdo, é melhor que 12,08, mas está muito próximo da taxa média de março, 12,08. Da taxa média de abril, que caiu não, aí já está bem melhor. Agora, olhando para o canto direito, está bem melhor que a taxa média de setembro, 11,97, e que a taxa média de outubro. Então, veja, os 2 meses iniciais e finais está melhor.
mas em relação ao geral, não está muito bom não. E aí o que eu quero te mostrar novamente é que essas taxas estão longe ainda do melhor quartil, que vai entre 12,73 e 13,70 para o IPCA 2033 com juros semestrais. Lembrando, 12,10, perdão, foi a taxa da última sexta-feira. Então está aí no nível intermediário, mais precisamente entre as 37% piores taxas em 2022. Lembrando que esse título, assim como o anterior, que é o prefixado 2029, ele só foi lançado em fevereiro de 2022. Então não temos um histórico muito longo ainda desse título. Mas você já verifica aqui no canto esquerdo do seu vídeo que os meses de julho e de junho tiveram taxas médias bem interessantes. Ou seja, um título aí pagando próximo de 13% pode ser uma boa alternativa, mas por enquanto está bem longe disso. Agora falando do preço, repara aí que o preço também durante muito tempo já vem aí na cor vermelha, no pior quartil, acompanhando as taxas desde o dia 3/10, a taxa está no pior quartil e o preço está caro. Veja que nessa semana, na quinta-feira, voltou a sair do pior quartil, mas na sexta piorou de novo. Ou seja, o preço está caro, está entre os 24% piores preços ao longo aí do histórico desse título. E no gráfico você já consegue reparar bem aí essa diferença. Veja que o corte está próximo de 890. Veja pelo gráfico aqui à sua esquerda. E o preço na cor vermelha, na sua direita, vem caindo em outubro, mas está muito longe, continua acima de R$ 900. Então você verifica que está bem ruim para a marcação a mercado. E para finalizar aqui para você, eu quero só fazer um resumo. Você já verificou aí que com relação a cada um desses títulos, todos eles estão ruins para a marcação a mercado. Isso não significa que você não tem a chance de ganhar. Eu só estou dizendo que momentos anteriores já foram melhores para você que quer comprar e vender esse título antes do seu vencimento. Esse é um ponto interessante para você compreender. Em termos de taxa, qual dos títulos está mais interessante? E eu respondo para você, certamente é o prefixado 2025. Só que não quer dizer que ele está bom. Ele está o menos pior dos três títulos. Só que agora, com a definição da questão das eleições, é bem provável que na próxima semana nós já comecemos a ter uma definição melhor das taxas. Seja elas rompendo aquele 11,5 ou elas subindo para cima do 12,25. E acontecendo isso, eu trarei essa atualização para você que acompanha aqui o nosso canal. Para finalizar, planeje aí a sua aposentadoria. E eu volto a dizer, clique nesse vídeo que está lá embaixo, tem uma tarja branca escrita atenção. Lá você vai clicar então e vai verificar que você pode então ter boas oportunidades de investir. E se você não entendeu, eu vou deixar o link do vídeo aqui no alto. Aliás, o link do nosso canal para que você só clique e já abra lá automaticamente para poder assistir e entender a importância de se proteger com relação ao futuro, principalmente se você depende exclusivamente do INSS. Clique aí nesse link e você vai entender melhor. Eu quero somente te ajudar. E para te ajudar, eu peço sempre que você dê aquele super like. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você vote conscientemente e que, acima de tudo, esteja sempre atento às oportunidades do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.